meu nome é Vanessa, sou egressa do curso de Matemática da UFMS, campus de Três Lagoas. Bom, eu nasci na cidade de Três Lagoas, mas atualmente eu estou morando em Campo Grande. Eu ingressei no curso de Matemática no ano de 2013 e concluí em 2017, em abril de 2017, que a gente pegou uma pequena grevinha ali no meio do caminho, não é mesmo? Bom, a primeira coisa que sempre me perguntam é por que eu escolhi matemática. Bom, de verdade, matemática não era o meu grande sonho. Eu gostaria de ter cursado engenharia civil na época, né, que era o meu sonho, mas não tinha como, não tinha na cidade, no CPTL, e também não tinha condições de ir para outra cidade para cursar engenharia civil. Então, analisando os cursos que tinha no campus de Três Lagoas, na UF, matemática era o que mais se encaixaria no que eu queria, que é exatas, e no que eu tinha disponibilidade de horário também. Então, eu ingressei, ele foi minha primeira e única opção no SISU. Entrei, e o que eu posso dizer? Ali no início, a minha primeira e grande dificuldade foi a questão de horários. Como eu trabalhava em uma farmácia naquela época, e era uma farmácia que trabalhava de domingo a domingo, folga uma vez por mês, então era bem corrido, porque eu tinha que trabalhar o dia todo e depois sair correndo para a UF. E era uma distância muito grande a universidade da minha casa, tipo, dava uns 10 quilômetros. Então foi muito difícil esse começo. Outra grande dificuldade que eu sempre digo que tem, e acredito que todo mundo tenha, é aprender a estudar. Como que a gente estudava no ensino médio, no cursinho, não é suficiente, não é o modo correto de estudar para uma universidade, somente num curso de exatas. Então, aprender a estudar ali também foi complicado, ainda mais ali no início, com pouco tempo para estudar, então isso dificultou bastante. Bom, das matérias, a que eu tive mais dificuldade também por causa dessa questão de tempo e horário para estudar foi a introdução ao cálculo. Porque a gente entra na universidade achando que a gente sabe todo o básico, e chega na introdução a gente percebe que não, a gente não sabe nem o básico de matemática. Então ali que eu tive que estudar mais, fazer bastante exercícios, me cobrar um pouquinho mais para chegar num cálculo e conseguir fazer de maneira correta. A matéria que eu mais gostei, apesar que é a que todo mundo acha que é a mais difícil, foi álgebra. E sim, ela é difícil porque ela foge daquela realidade nossa de matemática é só conta. E não, a álgebra ela tem toda uma linguagem matemática, uma demonstração. Não vale mostrar que vale só para um caso, precisa mostrar que vale para todos. Então é um pensamento muito além do que a gente conhecia de matemática no ensino básico. A mais complicada foi ICC, Introdução às Ciências da Computação. Foi a única que eu quase chorei saindo da prova, de verdade. Ela é uma matéria bem complicadinha, principalmente para quem não tinha noção nenhuma de computação, de linguagem de computação. Então, essa foi a mais difícil. Agora, se eu fosse falar de os melhores momentos, nossa, ficaria aqui horas e horas e horas falando, porque não tem como. O curso em si foi muito maravilhoso, sério. Desde o primeiro dia, quando a gente chega e tem aquela recepção pelo pessoal do PES, do BIBID, e você fica encantado pelos grupos. E pelos professores também, são incríveis. Eu falei que eu comecei a graduação trabalhando, mas ali em maio, junho,
tive a oportunidade de tentar ingressar no PET. E consegui, fiz o processo seletivo e consegui entrar no PET Matemática, que é o PET do Tamarose, né, sob a orientação do Tamas. E, então, assim, eu consegui sair do serviço e ficar como bolsista no grupo PET. E foi ali que eu me realizei, porque quando a gente entra e vê aqueles grupos apresentando o curso, né, para os calouros, a gente fica encantado por união, ver a amizade entre eles. E foi bem isso. Então, se eu fosse falar os melhores momentos, seria com o PET e com o pessoal do PET, que me trouxe amigos que estavam ali estudando junto comigo, e amigos professores, doutores, que estavam ali pra gente, pra ajudar, pra dar conselho, pra puxar a orelha. Então foi muito legal essa união. E aqueles momentos na sala do PET, que são únicos. Todo mundo se ajuda, todo mundo tá ali para o mesmo motivo, que é estudar. Então, os mais velhos ajudam os mais novos. Se tem algo que os mais novos estão aprendendo e os mais velhos esqueceram, a gente vai lá e ajuda. Era incrível. Bom, e outra coisa de entrar no PET, que assim, abriu horizontes incríveis. Não só nas viagens, que são magníficas as viagens, sem comparação, mas abrir mesmo a nossa mente em questão de pesquisa, ensino e extensão, que é o tripé do PET. Então, estar ali e apresentar trabalho dá um grande desenvolvimento, porque eu mesmo sempre fui uma pessoa muito tímida. E com o PET apresentando trabalhos em outras cidades, em outros estados, conhecendo várias pessoas, isso desenvolveu muito a minha oratória, a falar em público, a perder um pouco a timidez. Então, se você fosse comparar, tipo, a minha primeira apresentação e a última, sem comparação. A primeira eu só gaguejava e suava, frio, nossa. E assim, eu falo que a influência do PET na minha profissão, hoje eu sou professora, foi que eu não me tornei somente uma estudante, uma pessoa que cursou matemática e virou professora. Não, eu sou uma professora que passou pelo PET e que aprendeu a pesquisar. Então eu falo que eu sou uma professora pesquisadora. Eu tento pesquisar muito sobre conteúdos que a gente vai ministrar para os alunos. Porque sempre, apesar da matemática ser algo fixo, algo contínuo, né, linear, a gente sempre tem um método, um jeito, uma didática diferente para explicar. Bom, falei que atualmente eu dou aula, então um pouquinho da minha experiência. Quando eu ingressei no curso, nunca falaria que eu ia sair e ia daria aula. Entraria numa sala de aula com 30, 40 alunos e conseguiria ministrar aula. Porque eu era muito tímida e eu sou pequena, falo baixinho. Nunca achei que eu daria conta. E, nossa, sabe o que é você entrar numa sala de aula a primeira vez, tipo, de fato, como professora formada? E foi magnífico. Foi incrível. Muitas coisas que as pessoas falam não dá pra levar ao pé da letra totalmente. É difícil? Sim, é uma profissão difícil. Falta muito reconhecimento, sim, pela sociedade, até mesmo por alguns alunos. Mas o contato com adolescentes, com as crianças, é muito gratificante, entende? Pode ter um dia que foi muito ruim, mas vai ter um dia que foi tão bom, deu tão certo, que você se sente tão realizada que você volta no outro dia e continua, porque realmente foi uma coisa que eu me apaixonei, que eu nunca quero deixar de fazer, porque realmente foi muito legal. E quando eu entro na sala de aula, não sou eu, a pessoa tímida, Vanessa, tímida, que fala baixo, que fala assim, tipo, mas alguém que tem um pulso firme, mas
exigente, porém muito atenciosa e que consegue lidar com a sala toda de uma forma bem tranquila, na maioria das vezes, claro. Bom, então terminei em 2017 e ali em 2017 mesmo eu comecei a dar aula. E também ingressei no curso, na pós, no Prof. Mate, ali no campus de Três Lagoas mesmo, e concluí ele agora no início de 2020. Então, sou mestre pelo Prof. Mate, que é um mestrado profissional em matemática para professores da rede pública mesmo. Atualmente, eu estou dando aula e decidi não continuar na matemática, pelo menos por enquanto ainda não. Eu decidi seguir o que era o meu sonho desde criança. Então eu vim para Campo Grande cursar engenharia civil e dar aula. Então, sinto muito falta da matemática, de verdade. Mas engenharia também é uma coisa que sempre me fascinou. Então, estar nessa nova área, nessa nova ciência, me abriu um pouco a mente, até para lecionar matemática, a pegar um pouco mais da aplicação e não só da teoria. E se eu fosse dar um conselho para quem ingressou ou está pensando em ingressar no curso de matemática, bom, não é um curso fácil, não mesmo. Mas você tem que, se você quer e gosta, persiste, vai ali no seu tempo. Não é porque você pegou 1 ou 2 DP que você vai desistir. Não, vai no seu tempo, de verdade. Principalmente se você não tem muito tempo para se dedicar a estudar, a somente estudar. Agora, se você tem tempo, só estuda, entra num dos programas. Pode ser o PET, extensão, algum auxílio, né, de permanência, alimentação, as bolsas de iniciação científica, porque vale muito a pena. Te dá um suporte muito maior para você conseguir manter uma rotina de estudo e se dedicar ali à matemática mesmo. E o outro grande conselho que eu gostaria que as pessoas tivessem me avisado na época sabe essas matérias que a gente chama de pedagógicas? Que a gente não gosta de fazê-las? Então, eu senti muita falta quando eu comecei a lecionar lá em 2017. Porque apesar de elas serem um pouco cansativas, principalmente pra gente das exatas, e a gente meio que fazer só por fazer, porque é obrigatório, nossa, se eu tivesse prestado um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de estudo, eu não teria que, pós-formada, me dedicar tanto tempo a voltar a estudar essas coisas. Não só para processos seletivos, mas em sala de aula mesmo. É muito importante. Então, são chatinhas, são, mas vale a pena a gente se dedicar, porque elas são importantes. Então, é isso, o conselho que eu deixo para vocês. E agradeço o convite de participar dessa sequência, né, de vídeos, de depoimentos, de egressos. E é isso. Obrigada. Beijos.